eu quero mostrar para vocês como eu fiz essa roupinha em crochê para a boneca Blight. Para darmos início ao nosso trabalho, nós vamos fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha da carreira de base. Então, agora, nós fizemos o primeiro ponto baixo. Então, agora o segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Desta forma, nós fizemos nesta primeira carreira 10 pontos baixos. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. E desta forma, nós vamos fazer 23 carreiras. Eu vou fazer a minha aqui e vocês façam de vocês aí, ok? Bom, agora que eu já terminei as minhas 23 carreiras, colocando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, eu vou seguir da seguinte forma. Nós vamos trabalhar essa lateral aqui. E para isso, nós vamos começar aqui com uma correntinha. E agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base. Desta forma. Então, eu já tenho 2. Agora, eu faço 3, 4, 5... oito, 19, 20, 21, 22. Aqui eu fiz 22 pontos baixíssimos. Agora, nós vamos trabalhar nesta lateral. Para isso, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eu pulo o primeiro ponto de base e no segundo ponto de base eu vou fazer um ponto baixíssimo, ficando desta forma. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto de base, no segundo eu faço um ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3, pulo um ponto de base e faço no próximo ponto de base um ponto baixíssimo. Agora, 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base e faço no próximo ponto de base um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, 1, 2, 3 correntinhas, pulo o próximo ponto de base e no último ponto aqui, ó, eu prendo com um ponto baixíssimo. Desta forma, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas. Agora, nós vamos trabalhar esta lateral. Então, nós vamos fazer o seguinte, no primeiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, volto no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. Dessa forma, eu fiquei com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Volto no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Ficando o meu trabalho desta forma. Agora, nós vamos pular o próximo ponto de base
e nós vamos vir no segundo ponto de base e fazer 2 pontos altos com um intervalo de 2 correntinhas e vamos fazer novamente 2 pontos altos. Então, nós estamos fazendo o quê? Um leque, um ponto leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, ficando assim. Nós vamos seguir desta forma até chegarmos ao final. Então, pulo o próximo ponto de base e venho aqui, ó, no segundo ponto de base e vou fazer o meu ponto leque, 2 pontos altos, com intervalo de 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa minha carreira aqui, vocês façam de vocês aí e eu já volto. Agora que nós terminamos essa carreira toda em ponto leque, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos unir com o outro lado, fechando e trabalhando a partir de agora em carreiras circulares. Então, eu venho aqui, ó, e procuro o meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer assim, uma correntinha, 2 correntinhas, e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo, ficando assim, ó. Aqui onde é o intervalo com 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. E aqui onde está, aqui embaixo, o ponto alto do leque, eu vou fazer para cada ponto da carreira de base, eu vou fazer também um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, para que ninguém se perca, vai ser assim, ó. O leque da carreira de baixo eram 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, nessa carreira agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, a gente fica assim, com 1, 2 pontos baixos, dentro do intervalo, 1, 2 pontos baixos, e após o intervalo, mais 2 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Quando eu passo de um para o outro, ó, eu venho aqui e faço, ó, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, tá vendo? E aonde tem esse intervalo, eu faço 2 pontos baixos. E aí, eu vou seguindo assim, ó, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Ok? Então, a gente segue aqui desta forma, nesta nossa carreira. Eu vou continuar a minha carreira aqui, vocês façam de vocês aí, ok? Então, nós vamos fazer toda ela até aqui, chegar ao final, ok? Quando chegar ao final, nós vamos unir com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer a minha aqui, vocês façam de vocês aí. Bom, pessoal, agora que eu terminei essa minha carreira, onde nós fizemos um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, ficando desta forma. Agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar com ponto alto. Nós vamos fazer assim, 3 correntinhas. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Contando essas 3 correntinhas como um ponto alto, nós, então, temos 2 pontos altos. No próximo ponto de base, eu coloco mais um ponto alto. No próximo ponto de base, eu coloco mais um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu coloco mais um ponto alto. Desta forma, nós ficamos com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu fizer 5 pontos altos, no quinto, eu volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto.
Então, desta forma, eu fiz um aumento aqui em pontos altos. Agora, nós vamos seguir essa carreira da seguinte forma. Nós vamos fazer 4 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E quando chegarmos aqui no 5º ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base, o que corresponde a um aumento em ponto alto, ok? Então, nós vamos seguindo assim, ó, vou fazer aqui mais uma vez. Nós vamos seguir com 1, 2, 3, 4. Então, nós fizemos para cada ponto de base um ponto alto, totalizando 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer um aumento em ponto alto no próximo ponto de base, que é esse aqui. Então, eu faço um ponto alto, volto nesse mesmo ponto de base e faço novamente um ponto alto. E assim, eu finalizei o meu aumento em ponto alto. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, um aumento em ponto alto, ou seja, no próximo ponto de base, um ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto. Dessa forma, nós vamos seguir por toda esta carreira até chegarmos ao final. Eu vou fazer a minha aqui, vocês façam a de vocês aí, ok? Bom, pessoal, eu já terminei aqui a minha carreira, recapitulando, onde nós fizemos 4 pontos altos e um aumento em ponto alto, repetindo essa sequência por toda esta carreira. Aqui, ó, eu já estou no final, então eu vou fechar com um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma correntinha e no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos seguir assim, com um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base, nessa nossa carreira. Desta forma, nós vamos fazer um acabamento em ponto baixíssimo, ficando o nosso trabalho desta forma. Eu vou terminar a minha aqui, vocês façam de vocês aí. Aqui nós estamos encerrando essa carreira, onde nós fizemos um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base. Então, agora eu faço mais uma correntinha, corto meu fio, dou aqui esse nozinho, venho aqui dentro e passo dentro de uma argolinha o fio aqui, ó, prendendo com mais um pontinho, para que ele fique bem preso. Então, a nossa roupinha está ficando desta forma, tá? A sainha vai ficando assim, com essa ondinha. Aí, aqui, ó, a gente arremata aqui também, para esconder. Aqui a gente esconde o fio para poder arrematar, ó. Vem passando o fio aqui por dentro. Vem aqui com a tesoura. Então, aqui, ó, nessa lateral, nós fizemos as argolinhas, né? Agora, está faltando fazermos as argolinhas aqui, né? Então, a gente vem aqui no último pontinho aqui, ó, dessa lateral, ó, vem aqui e faz 1, 2, 3. Vamos colocar aqui. Então, a gente faz primeira argola, uma, pula um ponto de base e faz um ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, já temos 2 argolas. 1, 2, 3,
pulo um ponto de base, 3 argolas, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base um ponto baixíssimo, e com isso nós temos 4 argolas. 1, 2, 3 correntinhas, no último ponto aqui, ó, um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 argolas. Agora, a gente dá um nozinho aqui e esconde o fio, passando aqui por dentro, ó. A gente vai fazendo assim, para que ele fique bem preso e escondido aqui dentro. E agora a gente vem aqui e corta o fio. Bom, pessoal, depois que a minha roupinha ficou pronta, eu fiz um cordão com 100 correntinhas, ok? Agora, nós vamos passar esse cordão aqui atrás, ó, onde nós fizemos as argolas, ok? Então, vamos lá. A gente vem aqui, ó, nessa primeira argolinha, pega o nosso cordão e passa ele aqui, ó. Vem aqui do outro lado, na argolinha, e passa o cordão aqui. Ficando assim, ó. Ficando assim. Então, a gente vem e a gente procura aqui o meio, né? E agora, a gente deixa assim, folgadinho, para na hora que for vestir na boneca, não ter maiores dificuldades. Agora, é só vir puxando um cordão, passando aqui por dentro da argola. Desse lado, passo do outro. Ó, dessa forma. Agora, eu venho, cruzo novamente. Esse que tá desse lado aqui vai pra lá e esse vem pra cá. Então, eu procuro aqui onde está minha argola. E puxo aqui, ó. E vem puxando assim. Aqui a mesma coisa. Desse lado aqui, eu puxo aqui. E agora, eu cruzo novamente, passo esse pra cá. Puxo aqui, trago esse fio pra cá, puxo aqui, ó. Vou fazendo assim. Agora, a última argolinha aqui. Então, eu cruzo, venho aqui, ó. Pego esse fio de cá. Né? Puxo ele aqui, e esse fio de cá, eu passo pro lado de cá e puxo nessa argola aqui. Ó, desta forma, ficou assim, ó, todo trançado, ok? Bom, pessoal, a roupinha vai ficar desta forma na nossa boneca, tá? A sainha é assim, né, pra cima, tá? A sainha vai ficar assim pra cima. Aqui na parte da frente fica assim. Aqui a parte lateral, né? E aqui a parte de trás, tá? Quando for vestir na boneca, se vocês já tiverem passado esse cordão, provavelmente, na hora que for vestir aqui, vai ficar apertado.
vai ter um grau de dificuldade. Vocês vão conseguir, mas vai ficar bem apertado. Então, para que vocês vistam com mais facilidade, eu oriento para que vocês não trancem antes, ok? Vocês vistam a roupinha, depois vocês vêm aqui e passam o cordão, né, transpassando, para dar esse lacinho aqui no final, ok? E fazer o ajuste. Eu quero mostrar para vocês como eu fiz essa calça em crochê. Nós vamos executar 14 correntinhas. Em seguida, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Sendo assim, nós vamos formar a primeira carreira. Após a primeira carreira, nós vamos executar a segunda, a terceira e a quarta carreira também em pontos baixos. E nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Nós vamos começar a parte das diminuições. Vamos fazer da seguinte forma. Aqui eu venho no meu próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. No meu próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até chegarmos aqui. Quando estiver próximo ao final, eu vou explicar para vocês. Então, já fizemos um ponto baixo, agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a gente, nessa quinta carreira, vai fazer assim, 10 pontos baixos, ok? Não se esqueça que começamos com um ponto baixíssimo. E aqui vão restar 2 pontos de base, que eu não vou fazer. Agora, eu viro meu trabalho e vou fazer a sexta carreira. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguir com um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. E quando chegar aqui no final, eu vou mostrar como nós vamos fazer. Então, eu já fiz um ponto baixo, agora 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nesta carreira, nós começamos com um ponto baixíssimo e fizemos 8 pontos baixos. E aqui nós vamos deixar o último ponto sem fazer. E novamente nós vamos começar fazendo um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, nós vamos colocar um ponto baixo. Já fizemos um, agora 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica assim, um ponto baixíssimo, 6 pontos baixos, e esse último ponto de base nós não vamos fazer. Vamos virar o nosso trabalho. Novamente, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, e no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. 2, 3, 4. 4 pontos baixos.
Começamos com um ponto baixíssimo e aqui 4 pontos baixos. E aqui o último ponto nós não vamos fazer. 2 correntinhas. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Como as correntinhas eu conto como o primeiro ponto baixo, então eu já tenho aqui 2 pontos baixos. Eu venho aqui e faço o terceiro, o quarto e o quinto ponto baixo, ficando assim. Agora nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora, no próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, fizemos 2 pontos baixos. E aqui vamos fazer o terceiro ponto baixo. Então, nessa carreira nós fizemos um ponto baixíssimo e 3 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho e não vou fazer diminuição. Eu vou fazer 2 correntinhas, no próximo ponto de base, um ponto baixo, no próximo ponto de base, um ponto baixo, e no próximo ponto de base, um ponto baixo. Agora eu viro o meu trabalho e novamente eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, aqui eu faço um ponto baixo e um ponto baixo. Nós ficamos, então, com 4 pontos baixos nessa carreira. Eu viro o meu trabalho e, novamente, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, eu fico nessa carreira novamente com 4 pontos baixos. Eu viro meu trabalho e vou fazer novamente um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Ficando então com 4 pontos baixos. Agora eu viro meu trabalho e vamos começar a fazer aumentos, carreiras com aumentos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aumentos nesse primeiro ponto de base e neste último ponto de base, em todas as próximas carreiras, até atingirmos um total de 14 pontos baixos, ok? Então, vamos lá. Aqui eu faço 1, 2 correntinhas, venho nesse primeiro ponto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Então, nesse primeiro ponto aqui de base, eu já tenho um aumento em ponto baixo. Agora, eu venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Então, agora eu já tenho 3 pontos baixos. No próximo ponto de base, eu faço o 4º ponto baixo. E no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos neste mesmo ponto. Ó, desta forma. Então, esta carreira ficou assim. Um aumento em ponto baixo, um ponto baixo no próximo ponto de base, um ponto baixo nesse próximo ponto de base e um aumento em ponto baixo. Totalizando, então, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos nesta carreira. Agora, eu viro meu trabalho e, novamente, eu faço 2 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Desta forma, eu estou com 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer o 6º ponto baixo. E no último ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto baixo. Então, eu totalizo 8 pontos baixos nessa carreira.
sendo que nós começamos com um aumento em ponto baixo, seguimos fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base e ao final fizemos mais um aumento em ponto baixo, ok? Agora eu viro meu trabalho e faço 2 correntinhas e no mesmo ponto de base eu venho e faço um ponto baixo. Agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base e no final eu faço um aumento em ponto baixo. Então vamos lá. Agora no próximo ponto de base, um ponto baixo. Então nós já temos 3 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no último ponto, eu vou fazer o aumento. Então, 9 e 10. Então, nesta carreira, nós ficamos com 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, eu volto no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Então, eu fiz um aumento em ponto baixo. Vou seguir da mesma forma, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base e, ao final, eu faço um aumento em ponto baixo. Então, nós já temos 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e agora o aumento. Então, eu faço um ponto baixo e faço mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, totalizando assim 12 pontos baixos nesta carreira. Agora, eu viro meu trabalho e vou fazer a última carreira de aumentos. Então, eu faço 2 correntinhas, volto no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Já fiquei com 2 pontos baixos. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base e aqui no final eu vou fazer um aumento em ponto baixo. Então, já temos 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e aqui no último ponto eu faço um aumento em ponto baixo. E aí eu totalizo 14 pontos baixos nessa carreira. Agora, eu venho e vou unir essa parte da frente com a parte de trás. Então, eu venho aqui, ó, eu faço uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto aqui de trás e uno com um ponto baixíssimo, prendendo o trabalho desta forma. Agora, eu faço o seguinte, eu venho aqui e faço 1, 2 correntinhas, eu viro o meu trabalho para essa parte aqui da frente, venho aqui, ó, nessa correntinha que eu fiz de união e faço um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, na próxima e faço um ponto baixo. Então, nós já temos 3 pontos baixos. Aí, eu vou seguindo. 4, 5, eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aqui 15,
16. 16 pontos baixos. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, e vou unir essa parte da frente com a parte lá de trás. Aí, ó, eu venho aqui e faço uma, duas correntinhas, e no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, no próximo ponto de base, também um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, ó, tem esse ponto aqui, tá vendo? Eu não vou fazer, eu já venho aqui pro meio, ó. 14. Aí eu continuo no próximo ponto de base. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aqui a mesma coisa, ó, tem esse ponto aqui, ó, o último ponto, eu venho pra cá, ó, e faço 28 e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Ó. Vou mostrar pra vocês como está ficando a nossa calcinha. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer mais uma carreira em pontos baixos. Então, eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. E aí, eu vou fazendo assim, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, eu já fiz 3, 4, 5... 27 e 28. E aqui a gente vem e fecha com um ponto baixíssimo. Essa calça nós vamos fazer com essa cintura bem alta, porque ela faz parte da roupinha de balé da Blight. Então, eu preciso que essa parte aqui fique bem alta, porque a roupinha de balé, a sainha, ela é bem curta. Então, para aparecer mesmo a calcinha. Então, agora nós vamos fazer mais uma carreira. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira em ponto baixo. Começo com duas correntinhas e faço um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, eu já tenho 2, tô fazendo o terceiro, quarto, quinto. E assim eu vou seguindo com pontos baixos. Então, 6, 7,
27, 28 e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Olha, aqui eu coloquei a calcinha na boneca para que vocês possam ver como está ficando, tá? Por que da cintura alta? Porque ela tem que exatamente, ó, fechar aqui, ó, tá vendo? Bater aqui em cima. Porque como a sainha é curta, então, pra ficar o corpinho todo coberto. Aí, ó, eu só coloquei assim, não fechei a roupinha, não. É só mais para que a gente possa ter uma noção de como está ficando, né? Então, aqui a parte de trás, ó, vai cobrir perfeitamente, tá vendo? A parte de trás vai ficar assim, ok? Bom, então eu vou tirar a calcinha dela para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho, ok? Bom, agora nós vamos fazer a nossa última carreira, que é uma carreira de acabamento. Nós vamos fazer da seguinte forma: um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base. E para isso, nós vamos começar com uma correntinha e no próximo ponto de base nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E assim nós vamos seguindo com um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base. Nós já fizemos 1, 2, 3, 4 e vamos continuando aqui. 5, 6, 7, 8, 27 e 28. E desta forma, nós vamos cortar o nosso fio e encerrar a nossa calcinha, ok? Agora, o que está faltando? Apenas arrematar, esconder aqui, ó, esse fio. A gente passa aqui pra dentro com um nozinho. Corta. Bom, e esse é o resultado do nosso trabalho. Uma calcinha em crochê para a boneca Blight. Aqui, na lateral, fica essa parte aqui, ó. Tá vendo? Quem quiser pode unir e dar um pontinho aqui, ó. Ok? Aqui do outro lado, fazer a mesma coisa, ó. Vem aqui e dá um pontinho. Só que assim, tem que ser um pontinho só. Não pode sair costurando tudo, porque senão depois não vai passar na perninha da boneca. Aqui é a parte da frente, ó. Ela vai ficar assim, altinha, né? Aqui é a lateral. Aqui é a outra lateral. A parte de trás. Ó. Quero mostrar para vocês como eu fiz essa sapatilha. E para darmos início ao nosso trabalho, nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 4 pontos baixos no mesmo ponto de base. Dessa forma, eu conto 1, 2, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha e faço o meu primeiro ponto baixo. Então, eu tenho 2 pontos baixos aqui. Agora, eu faço o terceiro e o quarto ponto baixo. Agora, eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo.
Agora eu faço mais um ponto baixo. E no próximo ponto de base, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. E no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. E encerro essa carreira fazendo um ponto baixíssimo. Desta forma, está pronta a nossa primeira carreira. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira da seguinte forma. 2 correntinhas, volto no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Então, eu fiz um aumento em ponto baixo. Eu vou fazer mais 3 aumentos em ponto baixo. Então, eu venho aqui no próximo ponto de base e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto de base, eu vou fazer mais 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Dessa forma, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 aumentos em pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto de base, um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um aumento em ponto baixo, nesse próximo ponto de base. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Dessa forma, já fizemos 2 aumentos em ponto baixo. Agora, eu vou fazer o terceiro aumento em ponto baixo. E agora, eu faço o quarto aumento em ponto baixo. Agora, eu faço um ponto baixo. E no próximo ponto de base, um ponto baixo. Venho aqui, ó, e encerro essa carreira com um ponto baixíssimo. Ficando desta forma o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer assim, 2 correntinhas e vamos fazer 19 pontos baixos. Então, contando com essas 2 correntinhas, nós já temos um ponto baixo, aqui o segundo, e vamos seguir aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, totalizando 19 pontos baixos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Venho aqui no meu ponto e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Agora, na próxima carreira, nós vamos iniciar fazendo 6 diminuições em pontos baixos. Então, a gente faz uma correntinha, vem no próximo ponto de base e fecha o ponto baixo. Agora, no próximo ponto de base, eu pego e pego no próximo ponto de base e aí eu fecho. Dessa forma, eu já fiz 2 diminuições. Agora, eu vou fazer a terceira diminuição em ponto baixo. Ó, vem aqui no próximo ponto de base. E fiz a quarta. Ó, fizemos 1, 2, 3, 4. 4 diminuições. Então, aqui eu faço a quinta diminuição. E agora eu vou fazer a sexta diminuição em ponto baixo. Agora, eu vou fazer
No próximo ponto de base, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu fiz 8 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto baixo. E fecho com um ponto baixíssimo essa carreira. Agora, na próxima carreira, eu vou voltar e fazer um ponto aqui atrás, dessa forma. Aí eu levanto um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Agora eu venho aqui, ó, e vou pegar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu pego 6 pontos e vou fechar todos de uma só vez. Agora, eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Então, já fiz. Esse é o segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e fecho, termino aqui, fechando essa carreira com um ponto baixíssimo. Então, a gente vem aqui, dá um nozinho e a gente passa essa linha aqui pra dentro. Passa ele aqui pra dentro, pra esconder. E dá um nozinho. E aqui a gente corta. Bom, esse é o resultado do nosso trabalho. A nossa sapatilha fica assim. Agora, é só fazer um cordão de crochê com 100 correntinhas, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no calcanhar da sapatilha e vamos passar esse cordãozinho dessa forma. A gente vem, ó, passa aqui e puxa. Aí, a gente vem aqui no outro ponto, ó, e puxa assim. E dessa forma, a gente prende esse cordãozinho que vai fazer o lugar de uma fita da sapatilha de bailarina, ok? E aqui, então, está o resultado da nossa sapatilha de balé em crochê para a boneca Blight. Agora, é só fazer o outro pezinho. Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam de vocês aí, ok? E aqui está o resultado da sapatilha em crochê. Executar a peça ponto a ponto. Eu vou apenas explicar como eu fiz essa faixa de cabeça em crochê. Eu comecei aqui fazendo
35 correntinhas. Após esse processo, eu fiz 35 pontos baixos. Chegando aqui, eu fiz 4 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. E em seguida, eu fiz algumas carreiras onde eu fiz um aumento em ponto alto aqui no início e um aumento aqui. Eu fui fazendo assim nas seguintes carreiras. Olha, eu iniciei com 4 pontos altos, aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras de aumento, ok? Então, comecei aqui com 4 pontos altos, aí eu vim aqui e fiz um aumento em ponto alto, um ponto alto para cada ponto da carreira de base e um aumento em ponto alto. Na próxima carreira, mesma coisa. Eu fiz um aumento em ponto alto, um ponto alto para cada ponto da carreira de base e um aumento em ponto alto aqui no final. Viramos o trabalho e, novamente, começamos com um aumento em ponto alto e aqui nós fizemos um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E no final, no último ponto de base, um aumento em ponto alto. Virei o trabalho e, novamente, eu fiz um aumento em ponto alto, um ponto alto para cada ponto da carreira de base e, no final, um aumento em ponto alto. Virei o meu trabalho e fiz um aumento em ponto alto, um ponto alto para cada ponto da carreira de base e, no final, um aumento em ponto alto. Viro o trabalho e, novamente, um aumento em ponto alto, um ponto alto para cada ponto da carreira de base e, no final, um aumento em ponto alto. E aqui, que foi a última carreira de aumento, novamente, um aumento em ponto alto, um ponto alto para cada ponto da carreira de base e, no final, um aumento em ponto alto. E desta forma, nós fizemos 7 carreiras com aumentos em pontos altos nas extremidades. Depois, eu segui fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E desta forma, eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Eu fiz 16 carreiras sem aumentos, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Após ter feito essas 16 carreiras, eu comecei a fazer carreiras de diminuições, até chegar aos 4 pontos aqui, tá? Até chegar aos 4 pontos altos aqui no final. Então, como que eu fiz? Depois de fazer as 16 carreiras, eu comecei aqui, na 17ª carreira, a fazer as diminuições. Então, eu fiz uma diminuição em ponto alto e um ponto alto para cada ponto da carreira de base. No final, eu fiz uma diminuição. Eu virei o meu trabalho novamente, uma diminuição em ponto alto e um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Quando eu cheguei aqui no final, eu fiz uma diminuição em ponto alto. Virei o meu trabalho e comecei com uma diminuição em ponto alto, em seguida fui fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base e aqui no final eu fiz uma diminuição em ponto alto. Eu virei o meu trabalho e novamente comecei com uma diminuição em ponto alto, segui fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base e ao final eu fiz uma diminuição em ponto alto. Virei o meu trabalho e comecei com uma diminuição em ponto alto e fui fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E ao final da carreira eu fiz uma diminuição em ponto alto. Virei o meu trabalho e novamente eu fiz uma diminuição, um ponto alto para cada ponto da carreira de base e uma diminuição em ponto alto.
virei o meu trabalho e novamente eu fiz. Comecei fazendo uma diminuição em ponto alto e um ponto alto para cada ponto da carreira de base e uma diminuição. Aqui, nesta carreira, eu já estou com um total de pontos eu fiz uma diminuição, né, onde eu peguei 2 pontos, diminuí, aqui 3, 4, então eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Porque esse ponto aqui, ó, como eu diminuí, ele já vai contar como 1. Então, 1, 2, 3, e a última diminuição faz o 4º ponto, ok? Agora, como que eu fiz aqui nessa última carreira? Eu fiz um meio ponto alto, e aqui também um meio ponto alto, um meio ponto alto, um meio ponto alto. E eu dei uma laçada e puxei todos os pontos juntos de uma só vez. Sendo assim, eu reduzi a minha carreira para um ponto apenas. A partir daqui, eu fiz 35 correntinhas e voltei fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, num total de 35 pontos baixos. Quando eu cheguei aqui, eu vim com os meus pontos nesse ponto aqui e arrematei o meu trabalho. Depois eu cortei o fio, né? E escondi o fio aqui pela parte de dentro do trabalho. E desta forma, eu fiz uma faixa de cabeça para a roupinha de balé da boneca Blight. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!